Queridos amigos, senhoras e senhores da rede Amigo Espírita, da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, boa noite para todos, aos nossos ouvintes da rádio Nova Fraternidade, que Jesus possa nos abençoar nesse momento, em mais um encontro que realizamos nas noites de terça-feira com o programa Amor e Sabedorias de Emmanuel. Com aquela alegria espontânea que verte do nosso coração, nós vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus proteção para o encontro dessa noite. Convidamos a todos para nos unirmos na mesma sintonia do bem. E para tal vamos relembrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nas tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Excelsior amigo Jesus, nesse momento, envolvidos pela oração, nós rendemos graças pelo dom da vida, pela oportunidade que nos concedes de estar em família, com amigos, trabalhando, lutando, estudando, progredindo. Viajores que somos da eternidade, ajuda-nos, Senhor, para que não olvidemos os nossos compromissos assumidos perante a Tua misericórdia. Que os benfeitores espirituais que Te representam com tanta dignidade, com tanto carinho e com tanta eficiência, possam encontrar em nossos corações a terra para ser fertilizada e, cônscios desta grandiosa oportunidade, possamos, Senhor, semear o bem, para que o bem nos auxilie e com isto também possamos contribuir para o bem da coletividade. Se conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, e que ao término da nossa caminhada nesta noite, nesse programa, possamos, Senhor, nos sentirmos em paz pelo dever cumprido dentro das nossas já conhecidas limitações. Muito obrigado, que assim seja. Queridos irmãos, amigos, o programa Amor e Sabedorias de Emmanuel tem nos reservado muitas surpresas, porque a cada semana, nós vamos aqui descortinando histórias relativas aos amigos que compuseram, de alguma forma, a obra coordenada por Emmanuel, junto com Chico Xavier, na divulgação da doutrina espírita no século XX aqui no Brasil, como também pensamentos do nosso benfeitor Emmanuel, através dessa obra ciclópica de extraordinário valor, que nos remonta ao estudo da codificação da doutrina espírita e também nos incentiva para vivermos o Evangelho de Jesus em cada instante da nossa vida. Então, intercambiar com vocês, através destas sagradas oportunidades, tem sido para nós um motivo de muita satisfação. Na última semana, nós trabalhamos com muito carinho o tema Um Amor das Estrelas, Meimei. E gostaríamos de narrar para vocês que nós recebemos inúmeras manifestações de e-mails, de depoimentos, aonde os nossos companheiros leitores e vocês que acompanham a sala
se sensibilizaram bastante com a história da nossa querida Irma de Castro Rocha, que ficou conhecida como Meimei, esse espírito bondoso e que tem trabalhado de uma forma diuturna na divulgação da doutrina espírita, também, de alguma sorte, auxiliando nas casas espíritas, no trabalho da evangelização infantil. Então, nós iniciamos o nosso trabalho na última semana com um pensamento de Emmanuel acerca de Meimei que nós gostaríamos de relembrar. Afirma o benfeitor: as criações de Meimei, em torno das mais variadas experiências humanas, sempre nos suscitam a ideia de que a nossa querida irmã, simbolicamente, possui o coração em forma de harpas, em cujas cordas ela compõe formosas e sábias lições, reais melodias em prosa, nas quais somos impulsionados para as esferas superiores da vida. E com isto, nós resolvemos continuar a narrar, a conversar, a aprender junto com vocês com um pouco mais da vida de Meimei e principalmente agora, hoje, nós vamos trazer um pouco mais da figura de Arnaldo Rocha, que foi o seu esposo aqui na presente encarnação, na última encarnação, não é mesmo? E que através da circunstância que levou Meimei de volta para o mundo espiritual, foi favorecido um encontro que se tornou um momento muito especial na vida do Arnaldo, que é o encontro com Chico Xavier, e o Chico se tornou um intermediário para que, inclusive, Meimei pudesse, nos seus primeiros momentos no mundo espiritual e nos primeiros instantes em que Arnaldo adentrou os portais da doutrina espírita, poderem os dois estabelecer um intercâmbio que traz para nós, efetivamente, muitos ensinamentos. Então, gostaríamos de hoje trazer a fala de Arnaldo Rocha, que nós tivemos a oportunidade de registrar no livro Chico, Diálogos e Recordações, que é uma biografia de Chico Xavier, que foi editada pela União Espírita Mineira. E no capítulo Antepoder do Amor, nós resgatamos, inclusive, um diálogo que foi estabelecido entre Arnaldo Rocha e o Wallace Rodrigues Leal, que também está editado no livro Meimei, Vida e Obra, editora O Clarim. Então eu convido vocês a nos acompanhar, porque a narrativa do nosso querido Naldinho, nosso querido Arnaldo, é muito rica de emoções e que efetivamente nos brinda com aspectos que acabam remontando a nossa própria história. E quando nós nos deparamos com a história do próximo, tendo reflexos na nossa construção, na nossa trajetória espiritual, por certo, nós podemos tirar ensinamentos para o nosso crescimento. Então, sem delongas, desculpem ter feito essa abertura, mas é porque precisamos de contextualizar aqueles que estão ouvindo a primeira vez e pedir a permissão para vocês que estão conosco desde a última semana. Lembrando que hoje nós estamos inteirando o 19º programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vamos ouvir Arnaldo Rocha. E eu peço ajuda ao nosso querido Arnaldo Ramos, que possa colocar no chat para aqueles que puderem acompanhar. Um grande abraço, viu, Arnaldo? Você que tem nos ajudado tanto. E abraço por nós também os nossos amigos da nossa querida cidade. Não é isso? Vamos lá. Toda a minha história, fala Arnaldo, se iniciou com o desencarne de Meimei em 1º de outubro de 1946. Em 11 de outubro do mesmo ano, numa noite de quarta-feira chuvosa e fria, procurava me esconder do temporal
e acabei aportando-me na residência de meu irmão, Geraldo Benício Rocha. Um comentário: Geraldo era espírita, como alguns membros de sua família. Arnaldo não. Arnaldo era, como ele sempre afirmava, ateu e materialista convicto. Ao abrir minha porta, deparei com cerca de 6 a 8 pessoas. Livros sobre a mesa. Compreendi. Iriam fazer reunião espírita. Quis retornar meus passos, mas começou a chover torrencialmente. Contrariado, mesmo assim resolvi ficar. Dos presentes, conhecido somente ele e sua esposa, minha cunhada Luísa, e uma velha e querida amiga, Dona Eni Fassanello, velha e bem amada amiga de nossa família, italiana de origem, já de há muito residindo no Brasil, porém, falando muito deficientemente o português. Sabe como é? Tudo era um imbróglio. Como amo essa querida e sofredora criatura. Quanto lhe devo? Os demais nunca os tinha visto. Apresentações rápidas. Uma senhora de mais ou menos 30 anos, simpática, gorda, nunca mais a vi. Parece-me que era do interior de Minas Gerais. O fato é que nunca mais foi às reuniões. Segurando-me as mãos, carinhosamente, olhou-me profundamente e começou a contar toda a vida de Meimei. Naná, como ela dizia. Esse era o apelido familiar de Meimei. Com detalhes impressionantes. Coisas de nossa vida em comum que somente Meimei e eu sabíamos. Sonhos, esperanças, decepções. Finalizou falando de nossa casucha, dando local. Essa casucha, meus irmãos, era a casa que eles compraram e residiram na rua Mangabeiras, aqui no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Continuando. Os nossos sonhos futuros, as modificações na casa, enfim. A segunda senhora, a ser me apresentada, jovem ainda, talvez entre uns 23 e 24 anos, bonita criatura, palavra fluente, inteligente, olhar meigo e encantador. Durante o período em que conversávamos, não sei explicar. Parecia-me que algo indefinível e estranho ligava-me, bem como Meimei, a essa criatura. Essa senhora também nunca mais retornou às nossas reuniões. Falava-me com uma infinita ternura sobre Meimei, porém de uma forma que somente as amizades mais lindas e sinceras possuem tais expressões. Disse-me da vida íntima de Meimei, da forma com a qual ela foi vestida no caixão. Em Minas, é comum vestir os defuntos. Meimei, por sugestão de minha querida irmã Filute, foi vestida com as vestes de Nossa Senhora das Dores. Não sei lhe explicar isto. Falou-me do local onde é sua sepultura. E, fato estranho, que Meimei, dia antes de se recolher ao leito, submeteu-se a um tratamento odontológico. Sofreu uma psectomia, dente incisivo esquerdo, maxilar inferior e, por um acidente, o dentista quebrou-lhe a parte superior do dente. Ora, meu querido Wallace, quem sabia disso
Apenas eu, Meimei e o dentista. Essa querida senhora deu-me muitos conselhos e reconfortou meu pobre coração. Falou uma alma irmã, sem nenhuma preocupação de fazer-me acreditar no fenômeno. Porém, falou o verdadeiro espírito da caridade cristã. Aí, aconteceu algo que me deixou profundamente abalado. Segurando minhas mãos, olhou-me com profundo amor e ternura e disse-me: Naldinho, era a primeira vez que eu via a tal criatura. Você não vai compreender agora, porém, alegre o seu coração. Não permita que a tristeza o impeça de compreender a bondade de nosso Pai Celestial. Todavia, meu bom amigo, nossa Meimei está muito bem. Ela retornou ao convívio de almas que muito a amam e que muito colaboraram para que ela pudesse levar avante e vencer uma série de provas e resgates. Não se assombre. Se eu lhe disser que você voltará a casar, é preciso resgatar certas coisas. Ela, na época oportuna, buscará alguém a quem ambos muito devem. Não retire suas mãos das minhas e ouça-me com humildade e paciência. Ela promoverá, se você quiser, o reencontro de muitos e muitos corações queridos, dos quais seu orgulho e fanatismo religioso e prepotência os separou. Nesse momento, nos vem à memória a presença da segunda esposa na caminhada de Arnaldo, Dona Neuza Tofani Rocha. Um coração boníssimo, uma alma nobre, e que lá atrás, em 1946, já estavam prenunciando que Meimei estaria auxiliando Arnaldo para casar em segunda núpcias. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que aqui ela tinha chegado no mundo espiritual há um mês e Arnaldo ainda estava sofrendo um processo depressivo profundo no qual ele emagreceu mais de 15 quilos com a morte da esposa. E ela aqui já traz notícias, reflexões quanto ao futuro e a necessidade dele, Arnaldo, se preparar, porque ele, com as suas posturas fanáticas e prepotentes, criou muita separatividade lá atrás. Mas, por certo, aquele moço, aquele jovem, não estava entendendo quase nada do que estava sendo dito, porque ele estava estuporado, como ele mesmo afirmava. Ele estava estarrecido com tantas coisas que estavam sendo ditas e, obviamente, que ele se detinha muito nos pequenos detalhes que comprovavam o fenômeno mediúnico. Quando, Arnaldo nos contava, quando nós estamos diante de um fenômeno mediúnico autêntico, é uma oportunidade singular, porque a autenticidade do processo revela a beleza da misericórdia divina que dá condições para que as almas se intercambiem, independente das dimensões. Desculpe o comentário, mas vamos voltar à narrativa. Sinceramente, não sei explicar o porquê de me lembrar dessas coisas. Depois de tantos e tantos anos, aqui ele estava fazendo a narrativa na década de 80, para o seu querido amigo Wallace Rodrigues Leal. Quer dizer, 4 décadas depois. Continua Arnaldo. Parece-me que isto ocorreu agora.
Enquanto ela falava, eu pensava com os meus botões: Luísa deve ter contado o dia todo estas senhoras minha vida e de Meimei. Esse povo todo é completamente fora de órbita. Pensam que me enganam. Afivelemos a máscara da credibilidade e a bobice e fiquemos calados. Ele pensou: é melhor que podemos fazer. Muito bem. Fez-se silêncio. Oraram. Fizeram leituras. Apagaram-se as luzes. Para mim, na época, nada entendia do assunto. Meu irmão pôs-se de pé e começou a falar. E intimamente eu pensava: ignorava que o humano possuísse tanta cultura. Que lindas expressões de carinho e consolações. Prendi-me à palavra do humano. Ele estava numa reunião mediúnica fazendo esclarecimento aos espíritos sofredores. E Arnaldo estava admirado, porque não eram muitas expressões que o irmão utilizava no dia a dia. Ali ele estava completamente diferente. Continua Arnaldo. Hoje sei que através de seus canais psicofônicos, ou seja, através da sua voz e da sua mente, não é mesmo? Falava um velho e querido amigo de nossa família, um espírito. Na época já desencarnado, havia mais de 30 anos, Dr. Cornélio Millward, de nacionalidade inglesa, que residiu por muitos anos em Tiradentes, Minas Gerais, cidade natal de Arnaldo Rocha. Um dia eu conto essa história dessas coincidências, inclusive de ele ter nascido em Tiradentes. Bem, eu estava preso à palavra que ouvia. Qual não foi a minha surpresa? Ao lado oposto, à cabeceira da mesa, onde se encontrava de pé humano, assentava-se a querida Dona Eni. Fazia frio. Havia jogado em seus ombros um agasalho de lã. Qual não foi minha surpresa quando Dona Eni, em um gesto que me era profundamente conhecido, com os polegares jogou para trás o casaquinho e pôs-se, como se estivesse a vomitar uma grande substância, grossa, apresentando uma grande aflição. Ah, muitos anos que eu não orava. Deu-me uma vontade imensa de o fazer. Porém, algo estranho ocorria comigo. Meu peito crescia como se fosse um imenso balão. Queria orar, mas não me lembrava mais das palavras. Somente comecei a pedir a Deus que se compadecesse de quem ali se encontrava. Mais terna, mais doçurosa, mais linda e amorosa, continuava a palavra através do humano. À medida em que ele falava à criatura, e não sei me explicar, meu pensamento foi então ficando calmo e tranquilo. Cessaram aquelas expressões de pavor e medo. Não vomitava mais a criatura. Uma sensação de paz e tranquilidade em seu rosto.
Quanto tempo durou isto, eu não sei dizer. Houve um interregno de alguns segundos, creio, e o humano dirigiu-se diretamente a Dona Eni, dizendo: fale, minha querida amiga, diga o que o seu coração ditar. Arnaldo agora vai falar. Eu cá comigo pensei, isto é gaiato. Ainda perguntam se a criatura quer bater um papo. Bom, foi aí que minha querida e sempre lembrada amiga entornou o caldo. Nunca mais presenciei tal fenômeno. E hoje, sem nenhuma vaidade, posso lhe dizer que conheço o transe mediúnico em todas as suas mais variadas formas. Pela primeira e única vez ouvi algo que me estarreceu. Não, meu querido amigo, realmente nada posso dizer. O meu sozinho não vai entender. A médium era sexagenária. Falava horrivelmente o português. Porém, a voz que eu ouvi, a inflexão, o tom, o jeitinho de dizer errado, realmente, porque Meimei dizia realmente, era de Meimei. Fiquei completamente transtornado. Daí a instantes, a reunião terminou. Carinhosamente, todos vieram conversar comigo. E eu simplesmente deixei-os falando sozinhos. E enfrentei o temporal que estava lá fora. Dentro de minha alma havia um temporal muito maior e muito mais avassalador. Aqui nós estamos diante, meus amigos, de uma narrativa, podemos dizer, incomum. Para a grande maioria das pessoas que não conhecem o transe mediúnico com a metodologia que a doutrina espírita nos apresenta, através das reuniões de atendimento espiritual aos sofredores. Arnaldo, naquele dia, por acaso, entre aspas, porque o acaso, como diz André Luiz, é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Vocês vão encontrar esse pensamento no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16. Arnaldo foi, angustiado, parar na casa do irmão, por conta de um temporal, de uma chuva torrencial. E quando ele adentrou o ambiente, ele se lembrou que era dia de reunião, que ele não participava. Porque, como em algumas expressões utilizadas aqui, ele diz: isso é coisa de gaiato, isso é coisa de gente tantã. Esse povo é tudo doido, como ele falava. Um jeito muito especial do Arnaldo. E ele foi exatamente no dia em que Meimei veio se comunicar na reunião. Imaginem o viúvo
vivendo um processo de muita dor, estar diante de um fato tão convincente, tão rico de detalhes, em que ele teve a oportunidade, inclusive, de ficar admirado com a conduta do seu irmão Geraldo, dentro do processo da psicofonia. Se comunica um amigo familiar que ele, Arnaldo, conhecia, e esse benfeitor vai esclarecer um espírito em sofrimento. É a característica das nossas reuniões mediúnicas, porque o intercâmbio se faz producente quando as notas do Evangelho são operacionalizadas. Costumamos a refletir dizendo que a reunião mediúnica, num primeiro momento, ela objetiva atender aquele grupo que participa dela. Porque somos também necessitados, espíritos em processos de soerguimento e de cura, necessitados de terapia e amor. Mas na condução do bem, sendo instrumentos para que o bem se faça, nós também podemos criar um ensejo ou coparticipar de um instante em que companheiros desvestidos do corpo de carne são atendidos por acréscimo de misericórdia, em atividades com os encarnados, e em alguns casos por até vínculos ou por sintonia vibracional energética. Então nos reunimos, por exemplo, semanalmente para atender aos sofredores. E Arnaldo foi assistir, entre aspas, por acaso, como foi colocado no chat pela Chanri, ele foi levado, ele foi conduzido pelos benfeitores espirituais sem saber. Desculpe, o Arnaldo que está dizendo, ele foi direcionado sem saber. Era o momento chegado para que ele tivesse contato com os fenômenos espíritas. Inclusive, Arnaldo, o seu comentário é muito apropriado, porque a gente sabe que tudo isso acontece dentro de um planejamento, de uma matemática, de uma circunstância que é favorecida pelos benfeitores espirituais, mas que depende daquela condição da pessoa assimilar. Mesmo que em alguns casos o indivíduo possa refutar, pode duvidar, pode não captar, mas o acontecimento se faz no momento oportuno. Por isso é que a gente bate na tecla que ninguém vai na casa espírita sem autorização. E devemos também ser cuidadosos para não acelerar o processo, que tanto o nosso quanto do semelhante, porque realmente as coisas devem acontecer no instante devido. Então, a gente costuma a julgar que nós estamos até indo para as atividades espíritas pela própria utilização do livre-arbítrio. E eu costumo definir, assim, de uma forma muito carinhosa, para exortar o plano da humildade, que nem sempre nós conseguimos acessar, porque os benfeitores é que facilitam. Porque se não tivermos que ir, não tenha dúvida que a porta se fecha. Inclusive, nós costumamos a falar que no dia que faltam alguns médiuns na nossa reunião, e todos têm responsabilidade, disciplina, para não faltar, porque é uma tarefa que a gente realiza com muita dedicação, muita seriedade. Mas no dia que a gente tenta ir e não consegue, é porque os benfeitores não autorizam. Não era para estar presente. Então são pontos para a gente pensar. Então, queridos amigos, Arnaldo chegou no momento oportuno. Como cada um de nós chegamos na hora certa e outros, como agora adentramos a sala, não o fizemos sem que fôssemos convidados pelo mundo espiritual. Vocês não tenham dúvida disso.
Agora, no processo dele, como na grande parte das vezes assim o é, era um movimento de muita dor, de muita sofreguidão. Por isso que Jesus muitas vezes define que a mensagem é para os simples de coração e não para os doutos, no seu sentido de que a intelectualidade muitas vezes ela obsta, ela cria impedimento, porque a nossa mente a nossa personalidade fica num plano discursivo e a gente perde muitas oportunidades de sentir as sementes que estão sendo lançadas pelo mais alto e que precisam de encontrar território sensibilizado, o território do coração. Tanto que o reino dos céus efetivamente é para as crianças, no simbolismo da pureza. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual à criança, não podereis entrar no reino dos céus. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, para a gente pensar. Converter e tornar, são duas ações que Jesus propõe. A conversão é pelo ideal e o fazerdes é da vivência, do implemento. Porque não adianta a gente ficar só no plano do ideal e não construirmos, não operacionalizarmos. Então nós temos que nos tornar. Por isso é que a vivência do Evangelho é uma tarefa perene. Ela não pode ser apenas no dia da atividade. No dia da gente vir para a sala é o momento do Evangelho. Não, nós estamos interpretando indevidamente. O momento do Evangelho é de toda hora. E diga-se de passagem, o momento em que nós estamos aqui no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, eu costumo dizer que é um momento assim muito especial. Porque é um momento em que estamos, como amigos, fraternalmente unidos, criando um ensejo preparatório no plano idealístico, filosófico. Porque o Evangelho se fará exuberante na hora que a gente terminar a sala, o programa, fazermos a prece final, para a gente poder conversar com a esposa, tratar do filho, não é? Dialogar com o marido, ou fazer a nossa prece se nós moramos sozinhos, para poder intercambiar na noite com os benfeitores ou com os espíritos que precisam de esclarecimento. Amanhã cedo o dia vai nos apresentar uma nova oportunidade de trabalho. Então é nesse movimento do trabalho que nós vamos colocar em prática o Evangelho. Mas Ele, Jesus nos espera. Não tenhamos dúvida, não é? Eu vou interromper para ler um comentário do Arnaldo. Arnaldo está dizendo assim no chat: planejamento realizado no plano espiritual com sintonia absorvida pelo encarnado, até mesmo pela curiosidade. Não tenha dúvida, Arnaldo, é isso mesmo. As suas ponderações sempre são muito eficientes e nos ajudam na construção do pensamento. Ou seja, cada um procura a doutrina espírita ou procura a revelação no seu sentido amplo pela curiosidade, pela necessidade, pela dor. Cada um se apresenta numa condição diferenciada para receber os seus ensinamentos que vertem do alto. E aí eu vou até transcender, ou melhor, eu vou mergulhar mais ainda na água do batismo, para dizer que todos nós, em todos os instantes, apresentamos um estado diferente de necessidade. Então tem dia que eu venho aqui para o programa bem disposto, tem dia que eu venho assim meio apertado, tem dia que eu venho arrastado, tem dia que eu venho doído, tem dia que eu chego aqui com uma certa angústia, com um certo medo. Isso tudo são manifestações do meu lado humano, são emoções, meus amigos. E nós não temos que nos sentir envergonhados por isso, porque nós estamos na grande batalha. Nós estamos no momento da transformação.
não é? Nós temos que nos fazer virgem, ou no simbolismo da representação da constelação de Virgo, para que a era aquariana venha, não é mesmo? Porque antes de Aquário é Peixes, e o peixe vive mergulhado na água. É o mergulho do batismo. Por isso é que o peixe foi utilizado como símbolo dos cristãos, porque eram pescadores. E Jesus nos convida a nos tornarmos pescadores de peixes, ou pescadores de almas. Mas o peixe representa o trabalho, a renovação. Se não nos renovarmos, se não permearmos, se não permitirmos que o homem novo nasça dentro dessa metanoia, dessa transformação mental, nós não seremos pescadores de almas, no sentido de pescar virtudes, de buscar elementos luz que nos salvaguardam, que nos trazem segurança, que nos definem estímulo e nos colocam na condição sempre de buscar mais o progresso, pelo testemunho. Então são processos simbólicos, mas que precisam de ser operacionalizados, não é? O Arnaldo ainda está brincando. Somos peixes de couro duro. Mas já somos peixes, né, Arnaldo? Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos procurando Jesus. Porque nós estamos querendo aprender com ele, que é o legítimo pescador. É o pescador por excelência, não é mesmo? Então, observemos como que foi aquela noite inesquecível de Arnaldo. E a nossa querida princesinha do céu, como Chico chamava Meimei, ela naquele momento, indagada pelo Geraldo, se ela queria falar alguma coisa, ela diz assim: não, meu querido amigo, realmente nada posso dizer. O meu sozinho não vai me entender. Sozinho, gente, era um apelido carinhoso que Meimei, nos seus últimos momentos de vida, tratava Arnaldo, chamando-o de meu sozinho, porque dentro da doença que ela vivera, que ela passara por ela, naqueles últimos anos da sua vida, Arnaldo lutava de uma forma, vamos dizer assim, testemunhal, sozinho no seu sentido assim, de viver uma dor que ela é indivisível, é uma dor sua, é uma dor pessoal, é uma dor de um esposo amor que estava vendo aquela alma tão querida da sua partir para o mundo espiritual e ele sem poder fazer nada. Foi um dos grandes desafios que o espírito do nosso querido Arnaldo Rocha enfrentou nos tempos. Nós tivemos informações de vidas pregressas dele, aonde em muitos instantes a história consignou para nós revelações importantes, em que o coração dele era atingido muitas vezes na periferia. O que eu quero dizer? Muitas vezes o ponto frágil ele era alcançado através dos corações que caminham conosco. Porque muitas vezes quando o espírito trabalha numa linha assim de mais rigidez, acostumado com grandes embates, ele já, vamos dizer assim, ele já se autoprograma para não permitir brecha. Então a lança não penetra no escudo protetor do peito, psicologicamente falando, não é mesmo? Mas podem fazer alusão aos guerreiros lá da antiguidade, porque ele foi muitas vezes, como o próprio Aníbal. Mas nós gostaríamos de dizer que muitas vezes a espiritualidade, a circunstância da vida, derrubava o guerreiro através da sua alma amada, de um filho, né, de um pai, de uma mãe. E no caso aqui, ele passou por um processo muito doloroso, que nós remontamos isso na última semana, quando ele viu
a sua esposa partir, golfando sangue, cega, aquela mulher maravilhosa, com aquele estilo espanhol, não é mesmo? Como nós trouxemos de uma forma detalhada na nossa última reunião, exatamente para criar essa dramaticidade, para que a gente possa mergulhar na história, contextualizarmos e entendermos o que brota no coração de um companheiro ou o coração de todos nós quando estamos diante das dores, dos grandes dissabores das nossas vidas. Então, a Carla está até falando no chat assim, penso muito nisso. Esta é uma ligação em série. Eu não entendi, Carla. Arnaldo, depois você me explica o que a nossa irmã está colocando aqui. Está falando da família, né? Da família espiritual que todos nós participamos. Mas é isso aí, eu vou continuar. Então, meus queridos companheiros, eu peço desculpas se eu não captei o pensamento da companheira, porque tudo acontece de uma forma muito rápida, né? Mas o Arnaldo ainda insiste em que eu comente que o pessoal já pararam para pensar na egrégora energética positiva que formamos quando aqui estamos em estudos. Nossas vibrações no bem podem anular centenas de pensamentos do mal. Não tenha dúvida, né? Para a gente não mudar muito o enfoque, mas o nosso trabalho aqui, ele não visa apenas o conhecer a história ou analisar as nossas próprias trajetórias, mas também criar um ambiente espiritualizante que possa contribuir com aqueles corações que estão passando por dificuldades, não é mesmo? Eu gostaria de perguntar, o meu som está chegando aí, tranquilo? Podemos continuar? Então vamos continuar. Então, na reflexão que nós estamos tentando desenvolver, fica para nós esse ponto em que estabelece a necessidade nossa de vamos dizer assim, de alimentar sempre uma ambiência espiritual que possa favorecer, né? Que possa favorecer o nosso trabalho, do nosso crescimento pessoal, como também no atendimento a esses corações que estão passando por dificuldades, não é mesmo? O nosso Arnaldo aqui nesse momento, então, vive essa dificuldade, tem a oportunidade de estabelecer esse intercâmbio bendito, não é mesmo? E como nós agora estamos num momento singular das nossas experiências, porque é um instante em que Jesus vem nos convidar para refletirmos sobre os valores da espiritualidade, né? E com isso, queridos companheiros, que possamos valorizar o ensejo, o instante da nossa vida pessoal. Porque Arnaldo, com o passar do tempo, ele foi tendo a oportunidade de ver, de sentir, de abraçar, de conviver com os espíritos de uma forma muito próxima. Nos primeiros momentos, nos primeiros anos, através da mediunidade singular, apostólica de Chico Xavier, como nós falamos na última semana, quando ele pôde abraçar a própria Meimei materializada. E tudo isso significou para ele um momento assim, muito importante para que ele pudesse dar uma guinada na trajetória espiritual dele e pudesse, durante mais de 60 anos, se dedicar na causa espírita, na divulgação do Evangelho, e cumpriu conforme foi colocado pela nossa própria Meimei na comunicação, que ele
Eles, vamos dizer assim, Arnaldo, junto com Meimei, próximos de Chico, sob a tutela de Emmanuel e de tantos espíritos, eles puderam resgatar muitas coisas do que eles fizeram num passado distante. E não tenhamos dúvida de que se preparando para continuar no desiderato de servir o Evangelho, atendendo Jesus nas atividades que Jesus reserva para todos nós. O nosso tempo está caminhando para o término. Nós gostaríamos de pedir a vocês, portanto, o carinho, a vênia, a autorização, para na próxima semana a gente fechar, se eu posso assim dizer, o estudo referente à nossa querida Meimei, Um Amor das Estrelas, porque gostaríamos de reservar então para o próximo encontro a narrativa do instante em que Chico Xavier e Arnaldo Rocha se reencontraram na Avenida Santos Dumont. E a partir do momento em que eles se reencontraram, foi então consignado, foi favorecido para que Meimei pudesse iniciar as suas comunicações com o nosso querido Arnaldo Rocha. Então nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que vocês nos concederam. Peço desculpas aí porque nós tivemos um pequeno problema na comunicação, a internet caiu, mas eu gostaria então de, nesses momentos finais, convidá-los para que a gente possa refletir, sentindo uma poesia da nossa querida Maria Dolores, através do nosso querido Chico Xavier. É uma poesia intitulada Canção do Serviço e faz parte do livro Antologia da Espiritualidade. Vamos lá. Ouve, alma irmã, se pretendes realizar uma empresa de amor, não te deites à sombra do pesar, nem te ponhas a ouvir o peito fatigado e sofredor. Para elevar e redimir, vencer e edificar, em demanda ou porvir, sempre melhor sorrir que lastimar. Sobre a terra, trabalha com teu sonho, como o escultor brunindo a pedra bruta, e nos dias do círculo enfadonho, de amargura, tristeza, cinza e luta, lembra-te sempre disso. Tudo que a vida guarda, de belo, grande e bom, é força de bondade, inflamada em serviço. Se a calúnia te espia, serve mais dia a dia. Esmera-te a esquecer aquilo que te ofende, pois quem ama, em verdade, naquilo em que se agrade ou desagrade, tanto mais serve quanto mais compreende. Se a injúria te atrapalha e a incompreensão te humilha, lê a doce cartilha que a natureza escreve maternal. Da lama ao céu, por lei da clemência divina, o serviço domina, onde o bem vence o mal. O regato que alenta, frondes, frutos, raízes, tanto quanto sustenta as serpentes e os vermes infelizes, serve cativo ao chão. A planta que suprime o martírio da fome, nasce, cresce, trabalha e se consome, torturada e esquecida, sem aguardar qualquer compensação para sustentar-te a vida. O sol dissipa as trevas sem barulho, dá-se esplendora e sem que a noite o vença, serve triunfante e bom sem migalha de orgulho, da cúpula anelada, acolhedora e imensa, às furnas abismais. Se queres atingir a concretização dos teus mais belos ideais,
alma irmã, serve mais. E alcançando a vitória do teu sonho na senda transitória, perceberás então, por mais servir e mais aprimorar-te, que a presença de Deus, onde transites, é serviço brilhando em toda parte, para o bem sem limites. Para o bem sem limites, é serviço brilhando em toda parte, que a presença de Deus, onde transites, por mais servir e mais aprimorar-te. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos inspirar para continuar a caminhar em busca do eterno amar, olvidando o sofrimento. Caminhemos sempre resolutos para que o bem possa aquecer a nossa alma, e confidentes e confiantes servirmos um tanto mais com o Senhor. Que Deus realmente esteja conosco, e agradecemos a espiritualidade pelo apoio, pela inspiração, pelas histórias, pelos exemplos, e que na próxima semana continuemos com essa trajetória dos amigos para sempre, falando de Arnaldo, de Meimei, de Chico, de Emmanuel, de tantos corações que vêm nos inspirar para nos aproximar cada vez mais do pensamento de Allan Kardec e vivermos Jesus em todos os instantes da nossa vida. Muita paz é o que desejamos carinhosamente para todos. Um grande beijo para todos da Rede Amigo Espírita, da Sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, da Rádio Fraternidade, da Rádio Nova Fraternidade e de todas as demais emissoras que retransmitem estes sinais. Boa noite para todos.